Os romanos, diferentemente dos gregos, lembrem que os gregos pintavam vasos e criaram 320 tipos de vasos. Estão lembrando disso? A gente já viu, tá? Já os romanos, eles usavam parede para fazer esse trabalho de pintura, tanto para fazer a pintura quanto o mosaico. Mosaico todo mundo sabe como funciona. É quando você junta pedacinhos, né? Hoje a gente usa aqueles pronto, né? Você compra pronto o tamanho que você quer, o formato que você quer. Normalmente aqueles tablet, eu falo tabletinho assim, mas não é que a gente tem os tipos azulejos pequenininhos. Os prédios aqui são muitos assim, muitos são decorados dessa maneira, né? Então você imaginou fazer tal coisa, você vai lá e compra as cores e você faz. Aqui eles utilizavam do espaço, do ambiente, as pedras, davam uma trabalhada nessa pedra e aí colavam isso na parede. Deixa eu mostrar um exemplo aqui, ó. Isso é um mosaico. A gente consegue perceber a questão das pedrinhas, né? E o que é interessante é que o artista já se preocupava em dar volume, em dar profundidade, em dar movimento. Então o mosaico ele já nasce muito poderoso, tá? Por quê? Porque depois a gente vai perceber que tudo isso cai por terra na Idade Média. Mas aqui não. A única coisa que eu percebo que eu acho que é legal a gente assim perceber e entender é que eles estão tentando, né? Mas algumas coisas não funcionam muito bem. Porque se a gente olhar, aqui é a cara do Alexandre, né? Alexandre o Grande. Se a gente olhar o rosto dele assim, a sensação que a gente tem é que rola uma pereba aqui no rosto, né? Não deu muito assim o volume e tal. Mas ele conseguiu fazer pra gente, tá? A mesma coisa o cabelo, rolou uma balaiagem, né? Umas luzes, ó. Mas por quê? Porque ele quer dar esse volume, o movimento do cabelo. Então, pensando que o artista colhe as pedras do ambiente e traz, a gente pensa, putz, é um super trabalho. Depois eles começam a cada vez mais colorir essas pedras e aí montar isso, tá? Então, começa-se com cores muito simples, porque eram as cores que você tinha nos espaços para poder recolher essas pedras e depois isso vai sendo mais elaborado, inclusive pintando detalhes em cima. E aí é legal perceber, ó, tá vendo? Como não tinha super bonder, cola quartzolite, essas coisas, né, caíam, tá? Mas assim, os mosaicos não vão deixar nunca mais de existir. Ele vai sempre aparecer na história da arte, né? Uma hora com mais força, outra hora com menos força, mas sempre vai existir. E existe até hoje, né? Eu aposto que tem gente que tem no banheiro uns bonitinhos assim, trabalhados, não é? Ou na cozinha, a cozinha também é legal. Né? Manda fazer a cozinha, aí faz só uma faixa assim, não é? Com uns decoradinhos de desenho de galinho, sei lá, essas coisas que as pessoas colocam nas cozinhas. Como eu sou uma pessoa que não cozinho, a cozinha é um lugar de passagem, tá? Cozinha para mim é um lugar de passagem, a gente passa pela cozinha na minha casa, né? Não é um lugar que você fique, tudo bem? Só quando alguém vai lá cozinhar, né? Aí tudo bem, certo? Mas aí tem que levar até sal, porque não tem, tá? Óleo é uma coisa assim que não pertence à pessoa aqui. Mas vamos olhar mais uns, ó. Estão vendo? Esse aqui, ó, a gente daqui a pouco vai falar mais sobre essa questão, porque isso aqui é a Idade Média. Por que eu sei que é a Idade Média? Porque tem essa marca da auréola. Mas a gente já vai falar desse. Eu quero que vocês prestem atenção nesse. Vejam, o nariz também deu problema, né? Deu pra perceber. Mas tá lá, ó, bonitinho, né? As pedrinhas, tá? E aí, esse é o mais bonito de todos. Porque é uma preparação para um teatro, então eles estão na coxinha do teatro se preparando para entrar, então a gente vê as máscaras, né? Também tem a máscara, não é pessoa que está morta, tá gente, né? Pendurou a pessoa, matou e pendurou, não é isso? Está ajudando a vestir o figurino, tá? Porque aqui nesse momento quem encena são só os homens, as mulheres não têm esse privilégio, tá? E aí a gente vai entrar nas pinturas, que eu vou mostrar para vocês a parte teórica disso primeiro para vocês entenderem, tá? Pintura. A gente vai ter 4 estilos das pinturas nas paredes. São pinturas inteiras, a parede inteira era pintada. Então não é só um pedacinho da parede. Vou pintar só esse pedacinho, não, era a parede inteira. Prestem atenção aqui. Primeiro estilo. Olhem como os caras eram inovadores. Isso tudo deixa de existir e hoje está voltando com força, tá? Primeiro estilo. Recobrir as paredes de uma sala com uma camada de gesso pintado, que dava a impressão de placas de mármore. Hoje, se você for numa loja e pedir isso, o cara te dá a tinta, te dá o pincelzinho para você fazer esse efeito sozinho. Você mesmo faz. Isso já existe como decoração. Quer dizer, já existia. Mas aí perdeu-se essa ideia de pintar a parede. E aí voltou agora
mais atualmente, de pintar paredes inteiras, ou adesivar, que é uma coisa bastante interessante. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Segundo estilo, os artistas começaram então a pintar painéis que criavam a ilusão de janelas abertas por onde eram vistas paisagens com animais, aves e pessoas, formando um grande mural. Então o que acontece? Eu tinha uma parede inteira, eu simulava uma janela e ali então tinha os animais, paisagem, árvores, certo? Aí você olhava, ai que lindo, né? E aí você não presta atenção na aula, por isso que as paredes na escola normalmente não tem nada pintado, porque senão não só vocês, como a gente, o professor, ia ficar fazendo o quê? Né? Olhando a parede, e a aula acontecendo, sei lá, né? Por isso, graças a Deus que não tem nada pintado, o pouco que já tem já é o suficiente para dispersar. Terceiro estilo, representação fiel da realidade e valorizou a delicadeza dos pequenos detalhes. Ou seja, depois que eu saio das paisagens, eu venho para a realidade. Então, se do lado de fora tem prédios, eu vou pintar dentro prédios. Entendem isso? Se do lado de fora tem o caminhão que fica lá estacionado, que o tiozinho largou, eu vou pintar aqui dentro. Só para vocês entenderem. E o último estilo, o quarto, é um painel de fundo vermelho, tendo ao centro uma pintura. Geralmente cópia da obra grega, imitando um cenário teatral. Então depois eles vão buscar a inspiração aonde? Nas tragédias, principalmente gregas. Então liam as tragédias, pensavam numa cena e pintavam essa cena na parede. Um problema que a gente tem é que, como a maior parte dessas pinturas eram muito características de duas cidades, principalmente Pompeia, não sei se vocês já viram sobre isso, mas Pompeia, né? Não só Pompeia, mas Herculano, foram destruídas, está até ali, né? Pelo Vesúvio. Vocês já devem ter ouvido essa história. Ou devem até ter visto no cinema o filme Pompeia, tá? Foi lançado acho que no começo do ano, final do ano passado, não tenho certeza, tá? E mostram justamente isso. Caso vocês tenham curiosidade, tem vários vídeos no YouTube para você ver o que aconteceu com esses corpos, porque foi tão de repente, tão violenta essa explosão, né, desse vulcão, que as pessoas foram pegas desprevenidas, tá? Então, do jeito que caiu a lava, a pessoa ficou, tá? Não deu tempo nem de... E era a temperatura tão grande, o impacto foi tão repentino, que não deu tempo nem de dissolver a carne da pessoa. Então, ela ficou. E aí eles têm os restos lá em Pompeia que você consegue, né, visitar e tal. É um pouco assustador, mas tem, tá? Existe isso, né? E depois eles descobriram Pompeia, porque na verdade ela ficou toda sobreposta, era só lava, não tinha o que saber, ninguém sabia o que existia lá dentro. E depois, com escavações, é que foram descobrindo que existia toda uma cidade lá embaixo, tá? É bem interessante. Eu só quero parar aqui um minuto e mostrar para vocês algumas coisas. Volta aqui. Primeiro, por isso que eu estou dizendo que as imagens não são grande coisa, porque elas teriam que estar nos museus. E aí, como eu arranco a parede de uma cidade que foi, né, coberta pelo Vesúvio, é difícil, tá? Mas a gente tem algumas coisas para vocês conseguirem perceber. Vejam que eles pintavam a parede inteira, tá? Então aqui, ó, simulando o que tinha lá fora, tinha até uma portinha que você podia imaginar, né? Vou sair, tá? Aqui com colunas, tá? Então eles vão trabalhar dessa maneira. Aí aqui a gente tem a coisa do teatro, né? Que eu falei que é o último estilo. Então eles pensavam numa cena, não é? Lembravam de uma cena, elaboravam isso e aí pintavam na parede, né? Por isso as paredes mais avermelhadas, né? Vermelhas que eles vão colocar. Aqui tá meio rosa por conta do tempo e tudo mais. Mas aí eu trago mais pessoas, né? No último estilo só que vão aparecer pessoas, tá? Pra gente daí, então, mais algumas pinturas pra gente poder fechar essa ideia. Eu adoro esse, que tem uma coisa elfa aqui com essa orelha, né? Ó, né? O Cupido, ó, com a asinha. É daquele quarto momento, né? Da pintura na parede, quando eu penso em nas tragédias gregas. E aí eu fecho nas esculturas. Roma a gente termina aqui. Qual que é a diferença entre Roma e Grécia, tá? Vamos prestar atenção nisso. Enquanto a Grécia vai fazer a pessoa inteira perfeita, porque eles têm uma preocupação com essa questão estética, né, de proporção, os romanos vão ficar com essa parte de beleza, de perfeição, até o pescoço. Tudo bem? Então eles são lindos até o pescoço. Do pescoço para cima, eles têm que ser reais, tá? Vou dar um exemplo. Ai, que triste. É triste. Porque eu vou falar de mim. Eu sempre falo de mim para não ter problema para ninguém se sentir constrangido, tá? Se um artista grego falasse assim, Vivi, vou fazer uma escultura sua, ele ia fazer, eu não ia me reconhecer.
Não ia, por um único motivo, né? É só você olhar para minha cara que você vai perceber que eu não tenho questões estéticas, né, perfeitas, como a desgraça da Angelina Jolie. Certo? Angelina Jolie, se ela medir dedo aqui, ó, tá? Na pera até aqui, nariz aqui, aqui, tá igual ao meu. Consegue entender? Como... Eu não quero pensar nisso. Bom, isso, mede aí pra você ver como é. Tá? E você chora junto comigo. Ou não, né? Eu falo assim, nossa, que perfeição. Aí vai pro restante. Não filma o restante. Deixa a pessoa assim. Bom, o que é... Falar essas coisas é ruim, né? Porque ainda mais está chegando no final de semana, a questão estética é horrível. Tá, ó. Pensando sobre isso, o artista grego vai me esculpir de uma maneira que eu não vou me reconhecer. Porque ele vai pensar nas proporções perfeitas. Os gregos buscavam isso. Então eles têm essas proporções perfeitas. Os romanos não. É só você olhar para os slides e você percebe, tá? Né? O tamanho do nariz. Gente, olha o Brutus. Que é isso? Que o cara é oleoso, hein? Não, parece que faz o quê? Meses, né? Que ele não dorme e muito menos que ele toma banho. Né? Nojento, ó o olho. Tá? Vejam, aí eu tenho o Adrianos. Mais interessante, né? Esse nariz, tal. Se bem que eu tirava essa barba, tá? Esse cabelinho... Olha o Octavius, que não sabe se é, se não é, tá decidindo ainda. Tá tão nervoso, tá arrancando as sobrancelhas, tá? Ai, meu Deus, e agora? Eu preciso entender, né? Certo? Tá, conseguem perceber que você faz a distinção entre os rostos, né? Não era assim que acontecia com os gregos, tá? Aí, só para vocês perceberem, em relação, né? Sempre bonito, bonitinho, musculoso, sempre, só que o rosto a gente consegue perceber, ó, enquanto esse tem uma boquinha, né, essa boquinha, né, esse aqui tem uma orelha mais avantajada, esse tem um cabelo mais tananã, e esse, né, lambeu, conseguem? A gente faz essa distinção, tá, que nos gregos a gente não faria, né, não daria para perceber tão bem essas diferenças. Tranquilo? E aí, alguns alto-relevos, mas aqui que eu acho que é legal, como curiosidade para vocês, isso aqui é uma máscara de um gladiador, tá? Os gladiadores, né, que lutavam lá no Coliseu e tal, eles usavam algumas máscaras, e eu achei essa genial, toda machucada, óbvio, né? Em metal, tá? Aqui a gente tem mais uma escultura, e pra gente terminar, os romanos, eu vou mostrar para vocês isso aqui, reparem, tá? Lembra que a gente falou dos romanos e a primeira coisa que a gente falou é a questão da utilidade, não foi? Que os romanos vão buscar a questão da utilidade. Então olhem para isso. Os gregos, quando esculpiam o corpo inteiro, tá? Os romanos vão desenvolver o que a gente chama de busto, ó. É literalmente do busto para cima. Por quê? Tá? Imagine o seguinte, vocês estudaram que os romanos vão vão para tudo que é canto do mundo que eles conheciam, certo? Obviamente que o imperador tinha que se fazer presente. De que maneira? Ele, em pessoa, não tinha como estar lá o tempo inteiro. Então, o que ele fazia? Muitas vezes mandava uma escultura. Como que ele vai levar uma escultura deste tamanho até lá, sei lá quantos mil quilômetros? Fica complicado. Então, eles começaram a desenvolver o busto, tá? Porque é mais leve para você levar para lá e para cá, custa menos, né? E continua tendo o rosto do imperador da mesma maneira. Conseguem compreender? E aí eu coloco lá a cara dele e ele se faz presente em qualquer lugar que o Império Romano vai conquistando. Tudo bem? Então é mais uma sacada dos romanos, certo? Aqui a gente é lá em bronze, né? E ali em mármore, tá? Só pra gente poder fechar. Ah, e última coisa dos romanos pra gente entrar num momento novo. Eles acreditavam que quando o imperador morria, era interessante eles colocarem os incensos. Todo mundo já viu incenso, né? Que dá um cheirinho assim, se bem que tem um cheirinho que parece velório, é medonho aquilo, né? Sufoca, você quase morre, tá? Tem outros que tem cheirinho bom. Aí eles colocavam, porque eles acreditavam, olha que doido, que a fumacinha, caso o espírito do imperador voltasse, a fumacinha ia ajudar a guiar o imperador a encontrar sua própria escultura. Imagina o espírito olhando para outro, brincadeira, tá, gente? Mas imagina o cara buscando, deixa eu ver a fumacinha para eu encontrar minha escultura aí, tá?
uma questão de fé. Mas achei interessante, né, essa curiosidade para vocês. E aí com a escultura, então, a gente fecha os romanos. Beleza?